falamos muito, né, de receitas, de despesas, de entrada de dinheiro, faturamento e tudo mais, mas quando a gente vai analisar de fato uma empresa, a gente vai entender de fato se essa empresa ela é valiosa, seja para um investimento, para uma compra ou para uma venda, a gente vai olhar para o patrimônio. Porque de nada adianta, né, uma empresa ter um faturamento milionário se ela queima esse caixa, se ela queima esse faturamento em despesas que não se transformam em patrimônio. Em que sentido? Né? Imagina só que você tem uma empresa que presta serviço. E aí você fatura R$ 1 milhão, mas desses 1 milhão, R$ 900 mil é gasto com mão de obra e equipamentos para você prestar o serviço. E não sobra dinheiro para investimento da empresa, sobra lá 100 mil, esses 100 mil você investe na empresa, tudo mais. Só que aí você fala assim, eu vou somar aqui o meu faturamento por 12 meses e eu vou vender ela pelo valuation ali de 15 milhões. A empresa não vale 15 milhões, né? Porque o faturamento pode cair de um mês para o outro, esse faturamento acaba, tem que entender o patrimônio. O patrimônio são os bens, o patrimônio são as inteligências criadas, são de fato, a carteira de cliente entra no patrimônio, mas não de fato é somente isso que eu tenho que olhar. Né? Então, o patrimônio líquido, na prática, ele corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização. O patrimônio líquido são todos os bens e direitos que uma empresa possui, como dinheiro em caixa, imóveis, menos as suas obrigações, no caso as dívidas. Então, os ativos eles são os bens e direitos da organização em um determinado momento. É tudo que pode ser convertido em valores monetários, como dinheiro em caixas, duplicatas a receber, os estoques de produtos, os equipamentos e os imóveis. Isso são ativos. E já os passivos são as obrigações que a empresa tem perante terceiros, como dívidas, empréstimos e contas a pagar. Então eu faço a subtração que eu tenho de ativo, então valores monetários que eu tenho para receber, o dinheiro em caixa, os estoques dos meus produtos, os equipamentos, máquinas, imóveis, o que eu tenho realmente tangível ali que é meu, né? E aí eu vou pegar os meus passivos, as dívidas que eu tenho com outras pessoas, seja bancos, seja pessoas, terceiros, mão de obra, e eu faço subtração. Se deu positivo, quer dizer que aquele valor positivo é realmente o que eu tenho líquido. Em que sentido, né? Mas eu tenho prédios e tudo mais e eu estou pagando eles. Então não é meu ainda, eu estou pagando, né? Então eu tenho uma dívida ali. Porque se eu precisasse liquidar toda a minha dívida, eu teria que vender tudo. Então o patrimônio líquido, eu gosto sempre de fazer essa analogia. Ele é o que sobra caso você tenha que se livrar de tudo para poder você pagar suas dívidas. Então imagina só, se tu tem uma empresa e aí tem 100 mil de ativos, 1 milhão de ativos, tem 1 milhão em ativos, e o teu passivo sobra 900 mil, logo o teu patrimônio líquido é 100 mil, porque se tu tivesse que pagar, né, vai fechar a empresa, tem que pagar tudo, tu teria que vender tudo, tu teria seus 1 milhão de reais na mão, e tu passaria ali os 900 mil de passivos. Então se alguém vai comprar a tua empresa, ele faz essa conta e fala, tua empresa não vale 12 milhões, tua empresa vale 100 mil, é o que tu tem, porque o resto é dívida. Então, se eu comprar a tua empresa, eu vou estar comprando as dívidas, então eu não posso comprar ela por 1 milhão. Eu só estou pagando 1 milhão nessa empresa. É claro que tem outras contas, como capacidade financeira, capacidade de fluxo de caixa, mas olhando para o patrimônio líquido, muitos investidores param e olham isso, falam, mas peraí, tu quer me vender por 1 milhão, mas eu estou comprando tua dívida, cara, não estou comprando nada daqui. Então, eu tenho que sempre estar pensando dessa forma aí, né? E aí, o que compõe o patrimônio líquido? Então, primeiro a gente tem o capital social. O capital social é o valor investido por cada um dos sócios para começar um negócio, seja em bens financeiros, bens materiais ou bens imateriais. Ele deve ser registrado no contrato social da empresa, o documento que vai oficializar a criação do negócio societário e contém todos os dados da companhia, como razão social, endereço, informações sobre os sócios. Então, quando a gente analisa a questão do capital social, a gente vai pensar em 3 perspectivas diferentes: a perspectiva financeira, a social e da limitação de responsabilidade. Então, o capital social da perspectiva financeira, ele significa que quando uma ou mais pessoas decidem começar uma empresa, o valor indicado como capital social é aquele que vai ser utilizado para manter o negócio funcionando enquanto ele não gera lucro. Então, é realmente eu tirar dinheiro do bolso, tá? Esse valor pode ser dividido entre bens, né, seja bens financeiros, no caso dinheiro, eu vou tirar dinheiro do bolso realmente para investir no negócio,
Eu posso trazer materiais como carros, imóveis, matéria-primas, maquinários e tudo mais, já que às vezes eu não tenho dinheiro, então eu posso integralizar isso, ou integralizar também bens imateriais, como marcas, patentes, né, coisas que não são tangíveis, mas são muito importantes aí para o negócio poder crescer e se vale a pena para os sócios. Então imagina que eu estou começando um negócio com 3 sócios, então eu e mais 2, a gente precisa investir 300 mil. Então um pode dar 100 mil em dinheiro, o outro vai dar, né, materiais que somem 100 mil, e o outro pode trazer uma marca, uma patente que já tenha, que vale 100 mil e integralizar ali, não tem problema. O acordo é feito dessa forma, se registra no contrato social ali. Isso da perspectiva financeira. Quando a gente fala da perspectiva social, a partir do valor investido por cada pessoa também são definidas as regras quanto ao poder de ação de cada sócio, a participação nos resultados da empresa e o limite da responsabilidade de cada um. Ou seja, a partir do momento que a gente definiu quanto cada um vai investir, nesse exemplo de 300 Olá, mil, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. nesse exemplo de 300 mil, pode ter um sócio que vai querer investir 150 mil, porque ele é o que tem maior capital, o outro pode investir 50 e o outro 100. Então, quando a gente analisa a hierarquia do poder, quem investiu 150, ele detém um poder de ação muito maior do que aquele que investiu 100. E o que investiu 100 tem um poder de ação muito maior daquele que investiu 50, né? Por conta dessa diferença de investimento. Eles também têm a diferença na regra, mas tudo isso deve ser acertado dentro do contrato social. Fica claro quem que é o sócio majoritário, quem são os outros sócios, qual que é o poder de ação de cada um. Por exemplo, os sócios só podem tomar decisões se os 3 tiverem de comum acordo, ou no caso de a maioria vencer. Então, se 2 tiverem, mas se o sócio majoritário for contra, o peso dele é dobrado. Então, tem essas regras que são colocadas de maneira social, quando a gente fala da maneira social ali, que é a integralização desse capital social. E, por fim, a limitação de responsabilidade. Né? A quantia que cada pessoa investe no negócio também define o limite da responsabilidade de cada uma caso a empresa contraia dívidas. Quanto maior a participação, maior a responsabilidade e vice-versa. Se uma pessoa é responsável por 60% do capital social de uma empresa, por exemplo, ela vai responder por 60% dos débitos com os credores. Vale lembrar que o capital não é estático. Sempre que o sócio retira o valor da companhia, redução de capital social, ou aumenta a quantia investida na empresa, o capital social também deve ser alterado. Então ele pode sofrer mutações, ele não é algo travado. Ele vai mudar, ele vai mutar conforme a necessidade, conforme o acordo entre os sócios. Mas é evidente, quem detém maior capital é responsável pela maior quantidade de dívidas também, caso a empresa tenha e seja necessário quitar. Outra coisa que vai compor o patrimônio líquido, né, que vai compor, é as reservas de lucro de capital. Né? Então, o patrimônio líquido ele vai ser composto aí pelas reservas de lucro de capital. Aqui uma parte dos lucros gerados são destinados a formar reservas com algum propósito específico. Alguns exemplos são a reserva legal, a reserva para contingência, a reserva para incentivos fiscais, entre outros. A reserva legal, por exemplo, é composta por 5% do lucro líquido. Vale dizer que o valor máximo dessa reserva é de 20% do capital social da empresa. Então essa reserva legal quer dizer que esse dinheiro está parado ali e legalmente ele está parado ali. Então declaro isso para o fisco, declaro isso para a Receita Federal, que esse valor está ali. Essas reservas elas são importantes quando a empresa precisa realizar investimentos, precisa realizar alguma questão que precisa de um valor que já foi retirado dos lucros.
Ajuste de avaliação patrimonial é outro item que vai compor o patrimônio líquido. Então, o ajuste da avaliação patrimonial é o resultado do valor da avaliação dos bens em relação ao seu valor justo. Lembrando que o valor justo é a quantia pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado por duas partes dispostas a isso, independentes entre si. Então, ou seja, eu tenho um carro, por exemplo, e eu quero 35 mil. Só que será que ele vai 35 mil? Eu tenho que fazer o valor justo, fazer uma avaliação e vai ser dito, ele pode valer 30, ele pode valer os 35. Mas se ele valer 30, eu tenho que fazer os ajustes aqui dentro da avaliação patrimonial. Porque, analisando o contexto, eu tenho que trazer ele para o valor justo, tá? O patrimônio líquido negativo, né, também chamado de passivo a descoberto, acontece quando os valores das obrigações, por exemplo, dívidas, superam a soma de todos os ativos de uma empresa. Ou seja, se o patrimônio líquido está negativo, significa que a companhia possui um passivo maior do que o ativo. Em muitos desses casos, a empresa pode entrar com pedido de recuperação judicial, que nada mais é do que tentar um acordo entre todos os seus credores, né, pessoas e empresas que vão ter algo a receber, sob supervisão da justiça. Porque se eu estou negativo, se o meu passivo é maior do que o meu ativo, eu não tenho capacidade para pagar, né, para quitar esse passivo. Então, muitas das vezes eu preciso pedir essa recuperação judicial, aonde eu vou conseguir prazos maiores, eu vou conseguir flexibilização, só que eu vou ser supervisionado pela justiça, por advogados que vão estar controlando para ver se realmente eu estou quitando aí com as minhas ações e com as minhas acordos feitos com os credores. Ações em tesouraria também é um outro item que vai compor o patrimônio líquido. Sempre que uma empresa recompra suas ações, o montante adquirido reduz o patrimônio. Essas ações são mantidas em tesouraria e podem ser remetidas ou canceladas no futuro. A recompra de ações é uma forma da companhia comprar ações no mercado para custodiá-las ou cancelá-las em sua própria tesouraria. De modo geral, isso ocorre quando a companhia considera que o preço das suas ações está abaixo do seu valor. Então, para não vender para várias pessoas, isso aqui é muito utilizado em empresas de capital aberto, onde eu tenho sociedade anônima. Então, para eu não vender a preço de banana, eu mesmo compro as minhas ações, mas isso tem que estar separado lá no patrimônio líquido, que eu fiz essa ação de comprar as minhas próprias ações para vender futuramente, para poder ser remetidas ou serem canceladas, caso seja desejo da empresa. E aí, para calcular o patrimônio líquido, é bem simples, a gente tem uma fórmula que é patrimônio líquido é igual a ativos menos passivos. Ponto. Essas informações elas vão ser encontradas no balanço patrimonial de uma companhia e geralmente esse relatório é formado por duas colunas. De um lado fica a descrição dos ativos da empresa e no outro os passivos. E na parte de baixo das colunas é possível encontrar o valor do patrimônio. Então, o patrimônio, de fato, ele é um cálculo simples, ele é uma fórmula simples, mas eu tenho que ter atenção na hora de coletar os dados para que, de fato, eu consiga ter uma certeza e uma clareza daquilo que realmente é o patrimônio da minha empresa, para que eu entenda se a minha empresa é valiosa ou ela não é valiosa. Novamente, não adianta eu faturar muito se não está sobrando dinheiro, se eu não estou criando patrimônio. Então, para eu criar patrimônio, eu preciso pensar e criar estratégias para que o dinheiro que eu fature, eu consiga reduzir os meus passivos e sobra o dinheiro para eu investir em bens, investir em imóveis, investir, né, em toda a parte intelectual da minha empresa também. Beleza? Espero que você tenha entendido sobre o patrimônio líquido. Espero te ver na próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!